Olá, bem-vindo à Biblioteca do Elfo. E hoje vou falar sobre se vale a pena ler Game of Thrones atualmente ou não. Bom, eu acredito que todo mundo conheça a obra Game of Thrones, né? Escrita pelo George Martin, foi adaptada naquela famosa série Game of Thrones. E é as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Os livros têm esse nome e foram adaptados para a série de nome Game of Thrones. E basicamente ele é ambientado num mundo de alta fantasia, em Westeros, com várias intrigas políticas. Ali a gente conhece os Starks, os Lannister, os Targaryen, né, da Daenerys Targaryen, a intriga toda dos Lannister, da família Lannister, dos Stark, né, do Ned Stark, da Arya Stark, da Sansa Stark e tudo mais. Então a gente vai explorando esse mundo de intrigas políticas numa narrativa bem intrigante. E ela foi escrita claramente pelo George Martin, como eu já citei. E bom, sem mais delongas, o que eu tenho a falar sobre a obra em si, né? Eu diria que existem 5 pontos a serem notados quando se vai pensar, né, em ler ou não essa obra. E eu, já tendo lido os 5 livros do George Martin, das Crônicas de Gelo e Fogo, eu queria passar isso à frente, né, para meio que até avisar pessoas que pretendem ler, né, pessoas que estão em dúvida se vão ler ou não essa série de livros. Bom, o primeiro ponto que eu sempre falo é que a obra está incompleta. O livro, a série de livros, né, ela está incompleta. A série, né, a série de TV, ela já terminou, né, mas com um final criado pelos roteiristas da série, né, porque o livro ainda não terminou. Isso significa que ela ainda está sendo escrita, ou seja, os livros ainda estão sendo escritos. E um ponto a se notar é isso, ou seja, atualmente a gente só tem 5 livros e a previsão é de que sejam ao todo 7 livros, ou seja, ainda faltam mais 2 livros para terminar, para fechar a série. Ou seja, se você pretende ler tudo de uma vez, você não vai conseguir finalizar a obra, né? Porque ainda faltam esses 2 livros. E um ponto que é interessante a gente entrar é que o sexto livro ele está sendo escrito faz mais de 10 anos. Isso é um problemaço se você pretende ler a obra em seguida. Ou seja, se você vai ler o 1, 2, o 3, o 4 e o quinto, né, os 5 livros das Crônicas de Gelo e Fogo, você não vai conseguir terminar a obra, você não vai conseguir terminar de ler a obra completa em seguida. Você vai ter que esperar ainda sair o sexto livro, e depois que sair o sexto livro, você vai ter que esperar o sétimo livro ainda. Isso pode ser um problema para a maioria das pessoas, principalmente porque a demora para escrever está sendo muito grande. Já faz 10 anos que a gente está esperando o lançamento do sexto livro. Ou seja, ainda vai ter o sexto livro e depois dele, ainda, se a gente, sei lá, se ele demorar mais 10 anos no sétimo livro, você só vai conseguir terminar de ler a obra, de ler a série completa daqui 20 anos. Ou seja, daqui 20 anos não, eu exagerei, daqui mais ou menos uns 10 anos, supondo que ele lance o sexto livro esse ano, né? Ou seja, um ponto a se notar é o seguinte: você vai ler, se você pretende ler, o primeiro ponto a se notar é esse, a se ter em mente é esse. Você vai ler uma obra que está incompleta, ou seja, você não vai saber o final dela por hora, você não vai conseguir finalizar ela por hora. Então ela está incompleta. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente lendo a obra para você não se decepcionar quando chegar no final. Ou seja, vá por conta e risco, né? Ou seja, se você, cara, quer deixar para depois, sei lá, deixa a vida andar um pouco aí, né? Esperar lançar os livros, essa é uma opção também. Então, a obra ainda ela está sendo lançada, ela está incompleta. O segundo ponto é que se você é um leitor iniciante, eu também não recomendo a obra. A obra, cada livro tem mais ou menos umas 1000 páginas, 800, 600 páginas, e são 5 livros, né? Alguns chegam a 1200 páginas. E os livros, eles estão muito extensos, ou seja, eles são cheios de descrições, eles são muito volumosos, e você vai gastar um tempão lendo eles. Então, se você não está acostumado com coisa grande, definitivamente não pegue esse livro para começar a ler livro. A não ser que você esteja muito empolgado mesmo sei lá, você viu a série, está muito empolgado. Mas, no geral, vai ser uma leitura muito extensa e você tem que ter isso em mente. Então, talvez você vai ficar um ano só lendo os 5 livros, sabe? Então, você vai demorar muito tempo para ler os livros, a depender da quantidade de tempo que você tem para ler.
porque são obras, querendo ou não, muito extensas. Isso pode ser um defeito, mas ao mesmo tempo isso pode ser uma virtude, a depender do modo como você encara isso. Porque é o seguinte, a obra ela é extensa, mas ele usa dessa extensão justamente para dar mais detalhes, para dar mais riqueza à obra. Então, cara, a obra ela é dividida em várias perspectivas, né? Para quem não conhece, a escrita do George Martin, nas Crônicas de Gelo e Fogo, ela é dividida em várias perspectivas. Então, você acompanha a perspectiva de um personagem da família dos Stark e, ao mesmo tempo, acompanha a perspectiva de um personagem da família Lannister. E você tem noção do que está acontecendo em diferentes pontos da trama da narrativa. E assim, cara, você fica intrigado e você vai acompanhando o desenvolvimento de diferentes personagens ao longo da narrativa. Ou seja, a narrativa ela se divide em várias subtramas e vários plots diferentes em diferentes locais do mapa. Ou seja, é uma narrativa muito extensa que ela não está focada só em determinados personagens, em determinado local. Não, ela se estende para vários locais. O que torna a obra muito grande, muito rica e muito extensa. Ou seja, é aquilo que eu falo. Isso pode ser encarado como algo bom, se você está preparado para ler algo muito grande, se você tem tempo para ler isso. Mas isso pode ser muito ruim, porque aconteceu comigo, por exemplo, de, cara, eu chegar num ponto do livro de que eu estava tão saturado, sabe, de ler aquilo, que eu não queria ler mais aquilo. Então, uma coisa que eu recomendo também é que você pause as leituras. Então, se você começar a ler e ficar muito saturado, então você vai lá, pausa um pouco a leitura e vai para outro livro, mais curto, e depois volta, tá? Então, um ponto é a grande extensividade da obra. Você tem que ter noção de que a obra é extensa e você vai ter que ter fôlego para conseguir ler ela completa. Ou seja, se você vai desistir, se você não tanca, se você não aguenta obras muito grandes, muito extensas, definitivamente Game of Thrones não é uma obra para você. As Crônicas de Gelo e Fogo não é uma obra para você. Se você não está acostumado com esse tipo de obra muito extensa, de 1000 e tantas páginas, sabe? E com muita complexidade. Então, é legal, sim, mas se você não está acostumado com essa grande extensividade, se você não está preparado para ler várias páginas, você pode se arrepender e, sei lá, desistir a leitura no meio do caminho, sabe? É o que eu vejo acontecer com muita gente que começa a ler e não tem o hábito da leitura ainda, não está muito desenvolvido e acaba perdendo o interesse no meio da leitura. Então você tem que estar preparado para pegar para ter essa noção, né, de que a obra vai ser extensa. E ela tem esse caráter de subjetividade também. Existem pessoas que gostam, por exemplo, de obras como O Senhor dos Anéis, como A Roda do Tempo, que são obras que a gente tem um bem e um mal muito bem definidos. Então a gente tem os mocinhos e a gente tem os vilões, ou seja, a gente tem os heróis, que são os personagens principais, e eles vão derrotar os vilões, geralmente, né? E eles enfrentam os vilões. Em Game of Thrones, nas Crônicas de Gelo e Fogo, isso não acontece. Porque a gente não tem personagem principal propriamente, quer dizer, a gente até tem os personagens que se passam, que mais estão focados, né? Ou seja, os personagens que mais recebem enfoque, só que a gente não tem os heróis propriamente, ou seja, a gente não tem heróis e vilões. O Game of Thrones ele parte de uma ponto de vista muito mais cinza, ou seja, não tem preto e branco, sabe? Não tem vilão e herói. Ou seja, todos os personagens eles têm lados bons e lados ruins. E você compreende isso a partir do momento que você lê os capítulos que mostram os pensamentos dele. Então você se coloca no lugar do personagem e você vai vivenciando, vai experienciando os motivos pelo qual ele está fazendo aquilo. Por que ele quer fazer aquilo? Ou seja, não tem essa coisa de tal personagem é do bem, tal personagem é vilão. Não. Existem personagens, todos os personagens, eles são cinzas, eu diria assim, né? Ou seja, todos os personagens eles têm virtudes e têm vícios. Não tem essa de que, o personagem tal tá do lado do bem e outro do mal. Não. Você, na sua leitura, você vai acabar, né, claro, adotando seus personagens preferidos, os personagens que você mais gosta, que você mais se identifica, mas a obra não se propõe a, tipo, O Senhor dos Anéis, que claramente o Frodo, ele é o herói, a comitiva do Anel, eles são os personagens do bem que estão lutando contra o mal. No Game of Thrones, nas Crônicas de Gelo e Fogo, isso não acontece. Então já venha preparado para esse certo subjetivismo, tá? E se você não gosta disso, também já está alertado. Ou seja, se você não gosta desse tipo de obra que é cheio de subjetividade, a cada capítulo é um personagem na mente de um personagem diferente, então já esteja avisado que isso vai acontecer várias e várias vezes ao longo de Game of Thrones.
das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Só que a obra ela é intensamente muito bem escrita. A obra ela é muito bem escrita, do começo ao fim, embora ela seja muito extensa, ela é muito rica descritivamente. O George Martin ele é um baita escritor, tanto no sentido de roteiro, tanto no sentido de narrador. Ou seja, ele narra muito bem, a escrita dele é cativante. E, cara, se você começar a ler, eu tenho certeza, você vai se intrigar na história. A história, ela é intrigante, ela te prende. Ela com certeza vai te prender. As intrigas políticas, a obra, ela tem uma riqueza política, um debate filosófico também. E, cara, ela te prende. Eu não tenho dúvidas de que a obra vai te prender. Só que você tem que estar atento em alguns pontos. O ponto de que a obra tá incompleta, o ponto que a obra é muito grande, o ponto que a obra tem muito gore, né? Ela tem muito sangue, tem algumas coisas mais adultas na obra também. Então, se você não gosta desse tipo de coisa, talvez você não vai gostar muito da obra, mas que ela vai te intrigar se você estiver disposto, se você estiver aberto para ela, ela vai te intrigar e ela vai te prender. Então, em questão de escrita, em questão de roteiro, a obra vai te prender, ela vai te propor algumas reflexões muito interessantes, éticas, políticas. Tem até um livro, né, Filosofia em Game of Thrones. Ou seja, a obra é muito boa, mas você tem que avaliar, você tem que botar na balança. Ela está no momento para mim, para eu ler. Ou seja, você tem que avaliar se eu realmente estou disposto, se eu estou com fôlego atualmente para ler mais de 5.000 páginas, se eu estou disposto a ler uma obra que ainda não tem fim, se eu estou disposto a dedicar muito tempo nisso, ou seja, que eu vou passar mais de um ano, talvez, se eu não estiver muito acostumado a ler. Então você tem que botar tudo isso na sua mente antes de começar a ler. Ou seja, você tem que compreender, cara, eu estou pronto para ler? Será que está no momento para eu ler? Será que vale a pena eu ler agora? Então, esses pontos que eu falei são um pouco do que eu gostaria de ter sabido antes de ler o Game of Thrones. Isso me ajudaria bastante a tomar uma decisão melhor. Então, isso eu passo para todo mundo. Essa é a minha opinião. Isso é o que eu gosto de falar para o pessoal que está começando a ler a obra, ou que vai começar a ler a obra, que é você enxergar esses pontos. Mas, sem dúvida, a obra é genial. A obra ela é intrigante, ela vai te cativar se você ler ela aberta a isso. Então, eu não tenho nem dúvidas que a obra vai ser magna. Tá? Então, é isso que eu tenho a dizer, esses são os meus pontos, e eu não dou uma resposta definitiva. Vale a pena ler Game of Thrones? Depende de tudo isso que eu falei, se você está disposto a encarar esse tipo de obra agora, se você tem o fôlego, se você tem o hábito de leitura, se você está disposto a ler uma obra incompleta e esperar depois pelos próximos livros, enfim, vale muito a pena ler a obra sim, se você tiver esses requisitos, mas se você não tiver eles, talvez seja melhor deixar para um momento em que você esteja mais maduro em questão do hábito de leitura. Tá? Então, é muito relativo essa resposta, mas a obra em si ela é muito boa e esses seriam os pontos que eu avaliaria caso eu fosse ler hoje a obra. Tá? Então, é isso aí. Caso vocês não tenham os livros físicos, podem adquirir aí no link que eu estou deixando na descrição. Se vocês comprarem por ele, ajudam o canal, né? Porque eu ganho uma comissão se vocês comprarem pelo meu link da Amazon. Então vou deixar os 5 livros aí na descrição para quem quiser comprar e ajudar o canal. Beleza? Então, valeu aí, muito obrigado e até a próxima.